que nós possamos refletir sobre a Palavra de Deus a cada dia, que nós venhamos ter a Bíblia Sagrada verdadeiramente como nossa regra de fé e também de prática, e que nós possamos fazer da Palavra de Deus o nosso alimento diário, alimento para as nossas almas, para as nossas vidas. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33, diz assim: Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Em cima deste versículo bíblico, eu quero estar abordando um tema, o efeito devastador das más conversações, porque às vezes parece que a gente não tem noção de como as más conversações elas podem atrapalhar e elas podem nos destruir. Tanto as más conversações que saem de nós e atingem outras pessoas, como as más conversações que saem de outras pessoas e vêm até nós e nos atingem. Então, em cima deste versículo bíblico, eu quero abordar este assunto, o efeito devastador das más conversações, e isso é uma realidade. Nós precisamos verdadeiramente parar, pensar um pouco o que é que está entrando pelos nossos ouvidos, o que os nossos ouvidos estão captando, o que a nossa audição está captando, o que está sendo dito à nossa roda, onde a gente convive, onde a gente anda, para que nós não venhamos a ser contaminados e, é claro, destruídos com as más conversações. E é lógico, a gente tem um subtema, né, porque temos um tema e um subtema: como destruir os efeitos das más conversações. Então nós temos condições. A palavra de Deus ela vai nos dar todas as condições para que nós possamos verdadeiramente destruir os efeitos destruidores, devastadores das más conversações. É claro que nós vamos nos encher do Espírito Santo, nós vamos buscar a face de Deus, nós vamos andar debaixo do senhorio de Cristo, nós vamos honrar a paternidade divina, mas nós temos que também fazer a nossa parte. Paulo, quando escreve aos Romanos, capítulo 12, versículo 1, ele diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, duas coisas aqui que o apóstolo Paulo, ele vai nos dirigir, ele vai nos ensinar, para que nós possamos destruir os efeitos das más conversações. Primeiro, o nosso culto racional. Já começa por então, a partir do momento que nós nos dispomos a cultuar a Deus, aonde quer que estejamos, em espírito e em verdade. Esses efeitos devastadores das más conversações, eles já começam a ser destruídos pela própria ação de Deus, mediante nosso culto. Mas Paulo também vai dizer no versículo 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então nós temos que ter uma mente renovada. Justamente isso é um dos principais elementos que nós temos para destruir os efeitos das más conversações. Que nós possamos verdadeiramente buscar a Deus com uma mente renovada, e não aceitar aquilo que a Bíblia Sagrada chama do presente século, deste mundo, mas através de uma mente renovada. Não vos conformeis com este mundo. Por quê? Porque este mundo ele é dirigido, ele é guiado por Satanás e por seus demônios. E todas as pessoas que não servem a Cristo, infelizmente, elas estão servindo ao reino das trevas. Não existe meio termo. Eu vou ficar em cima do muro, não vou servir nem o reino de Deus, nem o reino das trevas. Negativo. Das duas umas, ou nós estamos servindo a Deus, estamos inseridos no reino dele, ou nós estamos do outro lado, no reino das trevas, servindo a Satanás, a seus demônios, seus propósitos, a mentira, o engano, a falsidade. Então nós precisamos ter a nossa mente renovada, para que justamente possamos
prestar a Deus primeiro um culto racional. E é justamente esse culto, quando nós estamos cultuando a Deus, que a ação de Deus, ela vem primeiro, é lógico, sobre nós, e depois ela começa a fazer efeito ao nosso redor. Ela começa a desfazer as obras das trevas, a ação do próprio Deus, mediante ao culto que nós prestamos a Ele, um culto que muitas vezes ele não está, na verdade, ele não está limitado em 4 paredes de uma igreja, mas o nosso culto tem que ser aonde nós pisamos a planta dos nossos pés. Ou seja, se eu estou no meu trabalho, eu estou cultuando a Deus, eu estou trabalhando não para o homem, mas eu estou trabalhando como se fosse para o próprio Deus ali. E se eu estou na escola, a mesma coisa, estou ali, mas estou ali como soldado de Cristo, estou ali como servo de Deus, prestando atenção nas informações que vão chegando e mais nas oportunidades que Deus vai me dando para justamente, mediante a ação do Espírito Santo, mediante a palavra de Deus, desfazer esses efeitos malignos das más conversações. Então Paulo fala de uma mente renovada. Nós não podemos, de forma alguma, estarmos dentro da igreja dizendo que servimos a Cristo e ainda com a mente do velho homem. Não cabe, não encaixa, não tem nexo dizer que eu sirvo a Cristo com a mente do velho homem, com a velha natureza. Tanto é que Paulo, quando escreve aos Coríntios, segundo aos Coríntios 5,17, ele diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Tudo se fez novo, até mesmo a nossa forma de pensar, principalmente a nossa forma de pensar, porque a nossa forma de pensar é que vai produzir as ações que Deus ele quer e requer da nossa parte. Então Paulo fala aqui de uma renovação de entendimento. E nós vamos, é claro, experimentar qual a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que Ele também vai nos blindar, para que nós não venhamos ser atingidos pelas más conversações, não vamos ser levados pelas más conversações. Então nós precisamos, logo de início, logo de cara, claro, com a ação de Deus, o poder do Espírito Santo, o senhorio de Cristo nas nossas vidas, mas nós temos que também buscar o renovo da nossa mente, dia após dia, aos pés da cruz, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele nos ensina isso. Então nós precisamos ter essa mente renovada e não aceitar as más conversações, não aceitar aquilo que este mundo que é regido e dirigido por Satanás, ele tem trazido para a vida das pessoas. Nós não podemos aceitar de forma nenhuma aquilo que está sendo implantado na sociedade. Uma sociedade que na maioria e esmagadora das vezes é contrária a Cristo, é contrária à palavra de Deus, é contrária à santidade do Espírito Santo. Então nós não podemos nos conformar com isso. Uma sociedade onde hoje o homem ou a mulher eles podem escolher a sua forma de viver. Ou seja, Deus fez o homem homem e a mulher mulher. Hoje o homem escolhe se ele quer ser homem ou se ele quer ser mulher. A mulher escolhe se ela quer ser mulher ou quer ser homem. Então nós vemos que tudo isso está sendo implantado, está sendo embutido na sociedade. A mente das pessoas estão aceitando normalmente cada falso ensino, cada doutrina maligna que está sendo inserida na sociedade. A mente das pessoas não conseguem ou não querem até mesmo se afastar daquilo que é profano, daquilo que é ruim. É claro, não tem a mente renovada, não busca o renovo da mente. E essa mente renovada somente aqueles que estão inseridos no reino de Deus, aqueles que estão buscando a Cristo, aqueles que são guiados pelo Espírito Santo. Então a primeira coisa aqui que nós podemos fazer, que é uma ação nossa para destruir os efeitos das más conversações, é buscar o renovo de mente. Nós precisamos ter a nossa mente renovada, principalmente quando vamos apresentar a Deus o culto. Nós não vamos cultuar as trevas, nós vamos cultuar ao Rei dos Seis e Senhor dos Senhores. Então nós precisamos estar cientes que uma das formas de destruir as más conversações é estar prestando a Deus um culto racional. Aonde? É na minha casa, é no meu trabalho, é na escola, é na igreja, é no meio do caminho, é no ponto de ônibus, não importa. Aonde estiver
a planta dos meus pés, eu preciso prestar a Deus um culto racional e a minha mente precisa estar cada vez mais sendo renovada e o nome do Senhor, ele é glorificado. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 3, segundo aos Coríntios 10, a partir do versículo 3, diz assim: porque andando na carne não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. As nossas armas que nós temos à disposição, que Deus coloca à nossa disposição, não são as armas naturais, não é o conhecimento comum, natural que o ser humano tem, mas sim o texto vai dizer que as nossas armas, as armas da nossa milícia, elas são espirituais e poderosas em Deus. Se nós não nos equiparmos com essas armas espirituais, oração, jejum, consagração, leitura da palavra, meditação, a prática da palavra, o uso dos dons, sejam os dons ministeriais, os dons de serviço, os dons espirituais, se nós não usarmos essas armas, nós não vamos conseguir destruir os efeitos das más conversações. Por exemplo, um dos dons que nós precisamos como ferramenta, como arma contra as más conversações é o que Paulo lista nos dons espirituais, o dom do discernimento. A igreja do Senhor Jesus, ela precisa discernir aquilo que provém de Deus e aquilo que não provém, aquilo que agrada ao Senhor e aquilo que não agrada. Quando existe uma ação maligna e quando não existe, quando é simplesmente a carne humana ou quando é a ação do Espírito Santo. Então, uma das armas que mais nós precisamos usar para a destruição das más conversações e os seus efeitos devastadores é o dom do discernimento. Nós precisamos discernir as palavras que estão vindo, de onde que estão vindo, quais são as fontes que estão trazendo, de onde que essas fontes estão tirando essas conversações. Quando Paulo fala aqui sobre destruição dos conselhos, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, quantas informações nos têm chegado contrárias à vontade de Deus? Eu disse agora há pouco que em muitas sociedades os homens estão deixando de ser homens, entre aspas, e as mulheres também deixando de ser mulheres, entre aspas, querendo mudar de sexo como se isso fosse possível, e não é. Porque nasceu homem, vai morrer homem. Nasceu mulher, vai morrer mulher. E acabou, não tem meio termo. Mas a sociedade nos traz umas informações de que agora cada um pode escolher o gênero que bem quer. Como se Deus não tivesse pré-estabelecido feito. Homem, homem, mulher, mulher. E tudo isso se levanta contra o conhecimento de Deus. Tudo isso se levanta contra a palavra de Deus. Porque Deus fez Adão e de uma costela de Adão fez Eva, formou Eva. E juntou os dois para que formassem uma família, um homem e uma mulher para formar uma família. Então tudo isso tem se levantado contra o conhecimento de Deus. Tudo isso tem se levantado contra a palavra do Senhor. Tudo isso tem se levantado contra a vontade do Criador. E nós precisamos verdadeiramente estar equipados com as armas espirituais de Deus, as armas poderosas de Deus, para vencer todo esse tipo de informação, essas más conversações que estão sendo lançadas na sociedade por meio da mídia, por meio de televisão, por meio de vídeos, por meio da internet, rádios, revistas, livros, e a cada dia isso vai se avolumando. E as más conversações, elas têm um poder destrutivo.
de induzir a mente das pessoas. Ah, se está todo mundo fazendo, ou se tem uma parte fazendo, é porque é certo, então a gente vai apoiar. Quantas pessoas não estão pensando desse jeito? Mas a gente retorna lá para Romanos 12:2, a renovação da mente. A nossa mente renovada em Deus, mediante Cristo, mediante o Espírito Santo. A gente não aceita esse tipo de coisa. Por quê? Porque está totalmente contra a palavra de Deus. Então nós precisamos verdadeiramente tomar posse das armas da nossa milícia, que não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição. É para destruir literalmente. Não é para atacar as pessoas, mas é para destruir as informações. É para destruir as más conversações. Não é para atingir pessoas. Nós não estamos lutando contra simplesmente os seres humanos. Nós estamos lutando contra as forças das trevas que têm usado pessoas para justamente distorcer, destruir o conhecimento de Deus, a palavra de Deus, se voltarem contra a palavra de Deus. Então nós precisamos tomar posse dessas armas, nós precisamos usá-las. No tempo de hoje mesmo, quantos crentes já não oram mais, não têm uma vida de oração? É claro, infelizmente a sua mente já está se conformando com este mundo. A sua mente já está se conformando que não preciso orar para buscar a Deus, de qualquer jeito está bom. Não está bom. Então nós precisamos verdadeiramente tomar posse das armas espirituais. Nós precisamos tomar posse, nós precisamos usar as armas espirituais que Deus ele tem posto e está colocando à nossa disposição. Se não for dessa forma, infelizmente, nós vamos perder. Se não for dessa forma, infelizmente, nós vamos cada vez mais cambalear. Porque o efeito das más conversações, ele é devastador, ele devasta mesmo, por onde ele vai passando, ele vai devastando. Se nós formos pegar hoje, aqui no Brasil, em vários estados, ou em todos os estados, é normal hoje você ver as más conversações e as pessoas aceitando normalmente. As pessoas aceitando falcatruas, as pessoas aceitando a mentira, o engano, a prostituição, a luxúria, o adultério, a fornicação, o divórcio. Então as pessoas estão aceitando tudo isso, idolatria, falsidade ideológica. As pessoas estão aceitando tudo isso. Então nós precisamos ter essas armas espirituais, orando, buscando a Deus em oração, tendo conhecimento da palavra, o que é que agrada a Deus, o que não agrada a Deus, para que nós possamos verdadeiramente andarmos do jeito que Deus quer. Mas para isso nós precisamos das armas espirituais, porque estamos em uma luta travada contra as trevas e infelizmente muitos cristãos não têm se apercebido disso. Muitos líderes também não estão se apercebendo, não estão trazendo o ensinamento para os seus liderados, para a membresia da igreja, para que eles também venham estar com as armas espirituais, para que venham estar com a mente renovada, para que estejam verdadeiramente combatendo as más conversações e os seus efeitos. Combatendo, e não somente combatendo, mas destruindo. Aonde virmos as más conversações, chegarmos e anularmos com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então nós precisamos das armas espirituais para destruir os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então, tudo isso, essas informações são contrárias ao conhecimento de Deus, são contrárias à palavra de Deus, são contrárias à vontade de Deus. E Deus ele tem chamado o seu povo para justamente usar as armas que ele dispõe. Essas armas não são nossas, porque se fossem nossas não valeriam de nada, não serviriam para nada, mas elas são sim poderosas em Deus para a destruição, né, de todas as fortalezas, de toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então, primeiro nós precisamos buscar o conhecimento de Deus, nós precisamos conhecer a Deus, nós precisamos estar submissos à sua vontade, nós precisamos estar submissos à sua palavra, para que aí sim nós tenhamos poder e condições de vencer esses efeitos malignos das más conversações. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 11. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. As más conversações, nós não podemos estar ali participando dessa imundícia, nós temos que condená-las. Observa o que o apóstolo Paulo fala para a igreja de Éfeso: não comuniqueis, ou seja, não comungueis, não tenham comunhão com as obras.
infrutuosa das trevas, mas antes condenai as obras. É para condenar as obras, para condenar as más conversações, a mentira, a malícia, o engano, tudo aquilo que tem sido lançado a rodo no meio da sociedade, dentro dos lares. Né? Quantos lares estão sendo destruídos pelas más conversações? E nós temos que condenar. Nós temos que condenar essas informações, essas obras infrutuosas das trevas, nós temos que condenar esta maldade, este engano que vem do reino das trevas e tem entrado dentro dos lares, tem entrado dentro das vidas. Pessoas estão sendo, infelizmente, infectadas pelas más conversações. Então aqui o apóstolo Paulo vai dizer, não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto até dizê-lo é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. A luz. O próprio Cristo ele disse, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue nunca andará em trevas. Então, se o próprio Cristo, que é a luz, ele condena as obras infrutuosas das trevas, por que não nós? Por que nós temos que ficar de conluio? Por que nós temos que ficar lado a lado, abraçando as obras das trevas? A Bíblia Sagrada manda que nós venhamos a condenar. Tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus tem que ser condenado. Nós não podemos ficar com gracejos, com risos, com brincadeiras. Quando, por exemplo, vem uma mentira, quando, por exemplo, vem ali uma palavra maliciosa, nós temos que condenar e dizer para as pessoas que elas estão no caminho errado. E diga-se de passagem, até as palavras que saírem da nossa boca serão julgadas. Nós seremos julgados pelas palavras que saírem da nossa boca. Então há uma responsabilidade muito grande acerca daquilo que sai da nossa boca, acerca daquilo que também sai da boca das outras pessoas e acaba, infelizmente, infectando os nossos ouvidos. E nós precisamos entender isso quando Paulo diz não comuniquem com as obras infrutuosas das trevas, ou seja, não tem fruto. Por quê? Porque é das trevas. O que vai gerar? Morte, dor, sofrimento. Em uma sociedade que hoje, o que é certo para uma sociedade hoje está errado. O que é errado hoje para a sociedade é certo. A verdade, a cada dia, para a sociedade, ela tem perdido valor. Quem é que está entrando no lugar da verdade? A mentira, o engano, o dolo, o zelo pela maldade. E cabe a nós condenar todo esse tipo de coisa, porque a luz, ela condena essas obras e ela manifesta e ela traz à tona toda a verdade daqueles que andam praticando as más conversações. Qual será o destino? Qual será o fim? Então nós precisamos, como verdadeiros filhos de Deus, andar na luz para combater as más conversações, para combater o engano. Por exemplo, hoje, depois do casamento, mas antes, um pouquinho antes do casamento, a gente vai casar, se não deu certo, separa, negativo, está errado. Casamento não é brincadeira. Casamento foi instituído, estipulado por Deus. É algo sério, que o próprio Deus ele leva a sério. Muito a sério. Então nós precisamos tomar cuidado quando nós ouvimos certo tipo de coisa. E não ficarmos simplesmente passivos, aceitando o que uma sociedade que infelizmente está sendo regida e dirigida pelas trevas, está introduzindo por tantos meios de comunicação dentro dos lares, nas escolas, nas empresas. Uma certa feita, precisava se fazer um serviço na empresa, no meu setor, e uma determinada pessoa de um cargo um pouco mais elevado que o meu, essa pessoa chegou para mim e disse:
João, olha, vai ter aqui um inventário, vai ter aqui uma análise vindo de um cliente nosso, e tem uma documentação, porém a documentação estava fora de ordem, e você vai precisar dizer uma outra coisa, ou seja, eu precisaria estar mentindo. Imediatamente eu virei para a pessoa que estava me trazendo essa informação. Olha como as más conversações elas vão chegando e vão corrompendo. Eu disse para aquela pessoa, eu falei para aquela pessoa: você quer que eu minta? Ela disse: não, João, a gente tem que saber separar as coisas. Eu disse para ela: você quer que eu minta? E está aí uma coisa que eu não vou fazer: mentir. Se você trouxer a pessoa aqui, o que ele vai ouvir vai ser a verdade. Por quê? Porque haveria um confronto de um sistema físico mais a parte de sistema. Então eu estaria ali com o produto físico mais o sistema. As duas informações, se eu fosse falar, elas não casariam quando fossem buscar as informações verdadeiras. Então eu estaria mentindo. E nós sabemos que quem mente é filho do diabo, não tem meio termo. João 8,44. Vós tendes por pai ao diabo, quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Então está lá. Então observa como as más conversações vão chegando. E se nós não nos atentarmos: João, mas acontece que era o seu emprego, você poderia ser demitido. Poderia ter sido demitido sim, estaria saindo de cabeça erguida. Estaria saindo consciente, falar: Deus, eu fui amante da verdade da sua palavra. Se eu estou saindo, é permissão tua. E se a porta se fecha aqui, Deus abre uma melhor ali. Então nós não podemos nos conformar com essas más conversações, nós temos que discernir. Porque infelizmente, até mesmo no meio cristão, quantas pessoas, para proteger o seu serviço, acabam mentindo, sem contar outras coisas. Acaba distorcendo informações. E nós não podemos aceitar isso dentro da igreja. Se o mundo quer andar desse jeito, já é um problema do mundo. Mas nós como igreja não. Nós como igreja do Senhor Jesus, nós temos uma responsabilidade. Nós temos uma imagem a zelar. E essa imagem não é a nossa. Essa imagem é a imagem daquele que é perfeito, daquele que é santo, daquele que é justo. E este é Cristo. Este é o Senhor Jesus. Nós temos uma paternidade para estar zelando, e a paternidade do Pai, a paternidade eterna. Nós temos um estilo de vida totalmente diferenciado do estilo de vida do mundo. É o estilo de vida movido e regido e dirigido pela santidade do Espírito Santo. Então nós precisamos andar de acordo com a palavra de Deus, e nós precisamos estar aqui não nos comunicando com essas obras. Ah, irmão João, vou acabar sendo chato. Exatamente isso. Se tiver que ser chato, seja. Mas não comunique com as obras das trevas. Por quê? Porque de pouquinho em pouquinho vai entrando. E Paulo, quando escreve aos Gálatas, capítulo 5, versículo 9, ele diz: um pouco de fermento leveda toda a massa. Eu tenho pego esse texto bíblico, esse versículo bíblico para mim. E é uma realidade, somente um pouquinho de fermento para levedar toda a massa, para contaminar, para encher, para destruir, para desfazer, desconstruir aquilo que foi construído. Então nós precisamos tomar cuidado. Então nós precisamos buscar a Deus, o poder dele, o poder das armas espirituais, estarmos em oração constante para destruir os efeitos das más conversações. Segunda carta, 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 15, aliás, 14. Traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, para que nada aproveitem e são para a perversão dos ouvintes. Olha as más conversações aqui: palavras que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos
porque produzirão maior impiedade, e a palavra desses soará como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Observa que Paulo, quando escreve a Timóteo, na sua segunda carta, ele vai dizer que existem palavras que são tão malignas que elas não prestam para nada, não se aproveitam para nada, e pior, são para perversão daqueles que ouvem. Perverte, desconstrói, desfaz, destrói. Esse é o efeito devastador das más conversações. Então nós vamos vendo através dos textos bíblicos que nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que estamos ouvindo, com aquilo que está entrando aos nossos ouvidos, na nossa audição. Nós temos que tomar muito cuidado com o que nós estamos permitindo que entre dentro de nós através da audição. E essas são as más conversações. Então Paulo está dizendo aqui que existem contendas de palavras que para nada aproveitam. Veja, contenda, briga, luta, discórdia, desunião. É o que Paulo está dizendo. E são para a perversão dos ouvintes. A Bíblia Sagrada manda que a igreja ande em unidade, em concórdia, em koinonia, em união, em unidade, em ajuntamento, em assembleia. É o que nós temos que fazer. Mas nós temos que ver aqui essas palavras de contenda. Nós não podemos ter isso no nosso meio. Aliás, em meio algum nós podemos ter, principalmente na igreja. No versículo 16 ele diz, mas evita os falatórios profanos. Então isso é responsabilidade minha. Evitar os falatórios profanos é responsabilidade nossa, é minha e é tua. Quando nós nos depararmos com os falatórios, com as conversações profanas, e isso aonde entra o dom do discernimento, discernir logo, saber o que é de Deus, o que não é, saber o que é santo, o que é profano, saber o que agrada a Deus, saber o que desagrada. Então nós temos todas essas condições, nós podemos vencer. Paulo está dizendo, evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Ao invés de sermos santos e justos, seremos ímpios, se nos deixarmos levar pelos falatórios profanos. E tudo aquilo que não nos conduz a Cristo é profano. É uma má conversação. Tudo aquilo que nos afasta do Espírito Santo é profano. Não importa onde seja essa conversação, seja dentro ou fora da igreja, não importa. Porque se nós pegarmos a carta lá de Apocalipse a Tiatira, nós vamos ver que o que estava saindo de cima do púlpito, de cima do altar para a igreja, estava afastando as pessoas de Cristo. E se nós formos um pouco mais adiante, o que é que estava sendo ensinado nos púlpitos ou no altar da igreja de Laodiceia? A ponto do Senhor Jesus bater na porta pedindo para entrar. Aliás, não pedindo, mas falando para as pessoas abrirem a porta porque ele queria entrar. É vontade dele estar conosco. Então nós precisamos tomar cuidado com os falatórios profanos. Como Paulo disse lá em Efésios 5, não devemos comunicar com as obras infrutuosas das trevas, com as más conversações. Versículo 17, a palavra desses roerá, ela vai causar ruptura, ela vai causar erosão, vai fazer um buraco, uma ferida, como gangrena, um câncer, uma úlcera maligna. Isso a título espiritual. A palavra, observa, a palavra desses roerá, as más conversações. Olha o efeito destrutivo, devastador das más conversações.
Às vezes nós entramos num versículo, lemos um versículo e não entendemos ou não analisamos o quanto de informação que nós podemos obter de um único versículo bíblico. E o que nós estamos vendo lá, 1 Coríntios 15:33, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Observa quantas informações nós estamos tendo, pegando aquele versículo bíblico e caminhando dentro da palavra de Deus. A palavra desse soirá como gangrena, entre os quais são Rimeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade. Então, eles não somente se desviaram da verdade, mas levaram outros também a se desviarem. Então, nós temos que tomar cuidado. Quando nós vemos pessoas desviadas da verdade, nós vamos tentar trazê-las de volta à verdade. Mas, por exemplo, a Bíblia diz que o herege, 1, 2, 3 vezes, quando ele foi alertado, se ele não quiser caso com a verdade, se afasta dele. Se afasta, ele já não quer mais nada com nada. Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque as más conversações, elas não somente vão vão produzir impiedade, elas vão roer como gangrena e elas vão desviar as pessoas da verdade. Então as pessoas vão acabar sendo desviadas da verdade. Em Hebreus capítulo 12, Hebreus 12 e 2, o texto diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Então nós temos que olhar para Cristo. Se nós quisermos verdadeiramente destruir os efeitos devastadores das más conversações, nós temos que olhar para o Senhor Jesus. Nós temos que olhar para Cristo. Por quê que nós temos que olhar para Cristo? Por que nós temos que olhar para o Senhor Jesus? Porque o Senhor Jesus é o exemplo. E Pedro vai relatar isso. O maior exemplo que nós temos que seguir é o exemplo de Cristo. Jesus nunca se deixou levar pelas más conversações, muito pelo contrário. Quando ele via, ele destruía automaticamente, imediatamente. 1 Pedro 2, do 21 ao 24. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Então Jesus já nos deu exemplo. E nós temos que seguir o exemplo de Cristo, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Nunca saiu palavra de engano, nunca saiu palavra de mentira, nunca saiu palavra de falsidade da boca de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nunca. Então nós temos um exemplo perfeito para seguir, e esse exemplo é Cristo. O qual, quando injuriavam, não injuriava, ou seja, quando ele era injuriado, sofria injúria, era caluniado, sofria ali o ataque da mentira, ele não revidava, como se diz, na mesma moeda. E quando padecia, não ameaçava. Jesus nunca ameaçou ninguém, porque ele veio para salvar. Ele veio para trazer salvação. Mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Então nós já fomos sarados, nós fomos curados por Cristo, e nós não podemos novamente ser, ou permitir-nos deixar, ser influenciados, ser destruídos, ser atingidos pelas más conversações a ponto de cairmos em desgraça, a ponto de cairmos em descrédito. Então que nós venhamos a refletir sobre isso, que nós temos condições de vencer e destruir os efeitos das más conversações, e que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus.